Senhor Presidente da ACAP, Senhor Presidente do Congresso, Senhora Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Senhor Administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, caras amigas, caros amigos. Permitam-me que comece por uma breve nota relativamente à medida do investimento da chamada sociedade civil nas questões da deficiência visual. Matéria que não pode ser ignorada, sobretudo quando esse é o tema que nos convoca no dia de hoje. Antes do mais, uma palavra para a Fundação Carlos Gulbenkian, a nossa anfitriã, destacando o seu papel na promoção e investimento na inovação social, dando vida a tantos projetos com respostas para a inclusão dos deficientes visuais. Muito obrigado, Fundação Carlos Gulbenkian. Manda a verdade que se juntam outras instituições, a Fundação Champalimaud, que instituiu o maior prémio internacional para a investigação na área da visão, e num plano diverso, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, presente neste encontro, que integrou a ACAP no consórcio para as apostas sociais online, assumindo assim a compatibilização entre fins sociais e resultados. Finalmente, uma referência muito especial aos nossos vizinhos espanhóis. Eu sei que já partiu a Presidente da ONCE, mas aqui está um dos seus elementos e Vice-Presidente a nível internacional. Queria louvar o seu exemplo e a dinâmica que criaram na sociedade espanhola para a integração no mercado de trabalho. Ao preparar algumas notas ontem para este primeiro Congresso Internacional da Deficiência Visual, Sociedade Inclusiva, Participação Responsável e Cidadania Plena, recordei-me de um desafio que me foi colocado há cerca de um ano por um grupo de jovens com deficiência motora, para um percurso sobre turismo acessível na cidade de Lisboa. Nesse percurso pela Baixa da cidade, fui acompanhado pela Secretária de Estado da Inclusão e ex-presidente da ACAP, a nossa amiga Ana Sofia Antunes, que aos obstáculos sentidos por quem se deslocava em cadeira de rodas, acrescentava em comentário aqueles que ela própria tem experimentado e que não eram menores. Recordei-me dessa tarde porque a questão das acessibilidades continua a ser central quando falamos de uma sociedade inclusiva. Em fevereiro de 2007, entrou em vigor o Decreto-Lei que previa um prazo de 10 anos para a adaptação de edifícios e estabelecimentos de uso público, vias públicas e edifícios habitacionais às necessidades das pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. O prazo expirou há 2 anos e nessa altura, como hoje, poderíamos destacar o muito que já foi feito, mas também podemos e devemos continuar a lembrar que muito há ainda por fazer no caminho de uma sociedade acessível e verdadeiramente inclusiva. Estamos também aqui em falta no desejável cumprimento dos desígnios da lei, mas sobretudo das aspirações legítimas das pessoas. Entretanto, neste lapso de tempo, nesta mais do que década, a questão das acessibilidades ampliou-se. Na sociedade da informação, das redes sociais e dos avanços digitais, há acessibilidades físicas que permanecem. Mas, do mesmo modo, obstáculos tecnológicos que foram aparecendo, tornando-se necessário garantir o igual acesso aos sítios web e às aplicações móveis a todos os portugueses.
Uma segunda verificação que a memória me trouxe dessa digressão relaciona-se com a participação responsável das pessoas com deficiência e, no caso mais concreto, dos deficientes visuais na sociedade portuguesa. Salvo raríssimas exceções, e aqui já foi referido um deputado, e sobretudo o caso notável da senhora Secretária de Estado, que me tinha acompanhado nessa tarde. Salvo essas exceções, não encontramos refletida nas estruturas ao nível do Estado ou dos órgãos do poder local a expressão que as pessoas com deficiência justamente ambicionam. Há uma ausência de representatividade que pode e deve ser combatida. Combatida em dois sentidos: aumentando a pressão do vosso lado, mas sobretudo, eu diria, estimulando a abertura das listas de candidatos e outros designados às pessoas com deficiência. E se esse passo for considerado muito ambicioso para o tempo presente, recordo que existem outros que podem desde já ser dados, até porque a lei o obriga. Refiro-me ao acesso ao emprego, regulamentado nos setores público e privado, por diploma que promulguei no final do ano de 2018. Há um sistema de cotas que tem de ser aplicado para integrar os cidadãos com deficiência e, entre estes, os cidadãos com deficiência visual. Sociedade inclusiva e acessível. Participação responsável para todos os portugueses. E, finalmente, cidadania plena. E falar de cidadania plena implica falar da importância das associações de cidadãos para a assegurar. Vejamos o exemplo da ACAP, que este ano celebra o 30º aniversário. Tratando-se de uma associação de âmbito nacional, teria duas perspectivas de partida para atingir os seus objetivos. Uma de caráter mais teórico, promovendo encontros e debates, estimulando a análise e a reflexão, funcionando como fator pedagógico de sensibilidade a partir de um auditório. Porventura um caminho com mais notoriedade e prestígio para os seus órgãos sociais. Outra de natureza prática, bem mais complexa, agindo, tentando resolver os problemas do dia-a-dia daqueles que serve, ganhando proximidade, experiência e assim reforçando a sua representatividade. Ganhando a confiança de milhares de associados, estando sempre ligado ao conhecimento no terreno dos 20 a 25 mil deficientes visuais e dos 80 a 125 mil de cidadãos de baixa visão. É o vosso caso, com 13 delegações e mais de 4 mil sócios. Somando a tudo isto, este vosso segundo congresso, com projeção internacional, evidente se torna reconhecer a riqueza multifacetada do percurso que foi escolhido. Um percurso que conferiu à ACAP um estatuto de referência não só no plano teórico, mas também, e não menos, no plano prático em Portugal. A ACAP representa mais dignidade, mais inclusão, mais apoio, mais saber, mais perspectiva para todos os cegos portugueses. Seria difícil imaginar a vida de tantas e tantos cidadãos e das suas famílias sem a insubstituível presença da ACAP. Seria difícil imaginar os preconceitos que duraram décadas a vencer e que continuariam porventura a prevalecer sem o caminho por vós percorrido.
O Presidente da República agradece a todos os que na ACAP têm ajudado a fazer de Portugal um país mais tolerante, mais justo e mais inclusivo. E a testemunhar essa devida gratidão nacional, condecora a ACAP com o título de membro honorário da Ordem do Mérito, em nome de todos os portugueses. Juntos prosseguiremos convictos, determinados, sem desfalecimentos, o caminho para um futuro melhor. Pedindo a Sua Excelência, ao Sr. Presidente da República, a autorização para quebrar o protocolo, eu queria, de todo o coração, agradecer a Sua Excelência este gesto que é para todos nós, que é para todas as pessoas com deficiência visual portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.